Bom dia. Bom dia. Intenção da missa hoje vai ser para Dr. Manuel Alberto Freire Machado, Américo Feliciano Camarinho, Engenheiro Nelson Costa de Cunha, Maria Rodrigues Oliveira, marido e filho, João da Silva Costa e esposa, Jorge Moisés Alessandro, Moisés Ilia, José Luís Soares Pereira e esposa, Manuel Carvalho e esposa, Maria Amélia Tinoco Fernandes, Mário Rodrigues de Costa, Ana Joaquim Pereira, marido, filho e netos, Emília Pereira de Silva, Avelina Soares, esposa e filha, Marisa de Paz e marido, Aldazia Mota e Manuel Ribeiro. Juntos como irmãos, membros de uma igreja, vamos caminhando ao encontro do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristãos e amigos, comunidade de fé e de amor, testemunhas vivas destas pedras fortes que é Cristo, o Messias, o Salvador, aquele que está a caminhar para se entregar por nós, para provar na ressurreição o seu Espírito que nos salva, protege e ama. Neste quinto domingo da Quaresma vamos ter estas leituras que hoje a Igreja nos oferece. Primeiro a carta do profeta Ezequiel, e nós vamos perceber realmente o que é isto de abrir sepulturas, e depois temos também o Salmo lindíssimo que estava aqui a ser trabalhado, ao mesmo tempo também aquela leitura do pré-Evangelho e a segunda leitura do apóstolo aos Romanos. Ora bem, depois disto tudo que nós vamos escutamos o Evangelho, hoje um pouco também grande, não é? De Lázaro. Todos nós conhecemos esta história como cristãos, mas precisamos também de ver alguns pontos para podermos perceber qual foi a razão de Jesus ter passado 2 dias da morte de Lázaro, ter aparecido só nesta passagem. Tem uma questão, e essa questão vamos daqui a pouco conversar sobre isso. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus por nos der ao amor de Cristo. Irmãos, para celebrarmos dignamente estes santos e mistérios, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei por muitas vezes os pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tendo compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de viver com alegria o mesmo espírito de caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte para a salvação dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos sentar-se um bocadinho. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus.
vou abrir os vossos túmulos e deles vos farei ressuscitarem, ó meu povo, para vos conduzir à terra de Israel. Haveis de reconhecer que eu sou o Senhor, quando abrir os vossos túmulos e deles vos fizer ressuscitar, ó meu povo. Infundirei em vós o meu espírito e revivereis. Hei de fixar-vos na vossa terra e reconhecereis que eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. No Senhor está a misericórdia e a abundante redenção. No Senhor está a misericórdia e a abundância da redenção. Do profundo abismo chamo por vós, Senhor. Senhor, escutai a minha voz. Estejam os vossos ouvidos atentos à voz da minha súplica. No Senhor Está a misericórdia e a abundância da redenção. Se tiverdes em conta as nossas faltas, Senhor, quem poderá salvar-se? Mas em vós está o perdão, para vos servirmos com reverência. No Senhor está a misericórdia e a abundância da redenção. Eu confio no Senhor. A minha alma confia na sua palavra. A minha alma espera no Senhor mais do que as sentinelas pela aurora. No Senhor está a misericórdia e a abundância da redenção. Porque no Senhor está a misericórdia e com Ele a abundante redenção. Ele há de libertar Israel de todas as suas faltas. No Senhor está a misericórdia e a abundância da redenção. Leitura da Epístola dos Apóstolos de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo de carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis no o domínio da carne, mas do Espírito, o Espírito de Deus habita em vós. Mas alguém não tem um Espírito de Cristo, não lhe pertence. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, e o Espírito permaneça vivo por causa da justiça. Isso é o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos, habita em vós, e ele que ressuscitou Cristo Jesus entre nós os mortos, também dar vida aos vossos corpos mortais, pelo o seu Espírito que habita em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Quem acredita em mim não morrerá. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Neste quinto domingo da Quaresma, a liturgia garante-nos que o desígnio de Deus é a comunicação de uma vida que ultrapassa definitivamente a vida biológica. É a vida definitiva que supera a morte. Jesus, o Senhor da vida. As três leituras deste domingo têm o seu futuro no tema da vida, já acima referido, que Deus dá aos homens. A primeira leitura introduz no tema, apresentando-nos a profecia de Ezequiel
que faz nascer em Israel a esperança de que existe uma forma de vida além desta vida. Na segunda leitura, Paulo fala-nos do Espírito, causa da ressurreição de Cristo e da nossa. O Evangelho que vai ser proclamado apresenta a mensagem nova, trazida por Jesus. Já não se trata de esperança numa ressurreição, no último dia, no fim do mundo, mas do dom de uma vida nova que nunca mais terá fim. Pelo que nós te damos graças, Senhor, Pai Santo, por Cristo nosso Senhor, o qual, homem mortal como nós, que chegou pelo seu amigo Lázaro, e Deus, o Senhor da vida, que o levantou do sepulcro, e estende hoje a sua compaixão a todos os homens, e por meio dos sacramentos restaura-os para uma vida nova. Através da fé e do batismo no teu Espírito, chamaste-nos a uma esperança sólida, de vida e ressurreição com Cristo. Bendito seja, Senhor. Assim, entendemos que nossos seres, para a vida que brota, incomensurável do teu coração de Pai que amas. A morte não é o fim do caminho, nem tem a última palavra. Por Jesus é a ressurreição e a vida para quem nele crê. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo estava doente certo homem, Lázaro, de Betânia, aldeia de Marta e de Maria, sua irmã. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com perfume e lhe tinha enxugado os pés com os cabelos. Era seu irmão Lázaro que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, o teu amigo está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: essa doença não é mortal, mas é para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho do Homem. Jesus era amigo de Marta, de sua irmã e de Lázaro. Entretanto, depois de ouvir dizer que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no local onde se encontrava. Depois disse aos discípulos: vamos de novo para a Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque não tem luz consigo. Dito isto, acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Disseram então os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus referia-se à morte de Lázaro, mas eles entenderam que falava do sono natural. Disse-lhes então Jesus abertamente: Lázaro morreu. Por vossa causa alegro-me de não ter estado lá, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Tomé, chamado Dídimo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele.
Ao chegar, Jesus encontrou o amigo sepultado havia 4 dias. Betânia distava de Jerusalém cerca de 3 quilómetros. Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para lhe apresentar as condolências pela morte do irmão. Quando ouviu dizer que Jesus estava a chegar, Marta saiu ao seu encontro, enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Marta respondeu-lhe: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, nunca morrerá. Acreditas nisto? Disse-lhe Marta: acredito, Senhor, que tu és o Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Dito isto, retirou-se e foi chamar Maria, a quem disse em segredo: o Mestre está ali e manda-te chamar. Logo que ouviu isto, Maria levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar em que Marta viera ao seu encontro. Então os judeus que estavam com Maria em casa para lhe apresentar condolências, ao verem-na levantar-se e sair rapidamente, seguiram-me, pensando que se dirigia ao túmulo para chorar. Quando chegou aonde estava Jesus, Maria, logo que o viu, caiu-lhe aos pés e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, ao vê-la chorar, e vendo chorar também os judeus que vinham com ela, comoveu-se profundamente e perturbou-se. Depois perguntou: onde o pusestes? Responderam-lhe: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Diziam então os judeus: vede como era seu amigo. Mas alguns deles observavam. Então ele, que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito que este homem não morresse? Entretanto, Jesus, intimamente comovido, chegou ao túmulo. Era uma gruta, com uma pedra posta à entrada. Disse Jesus: tirai a pedra. Respondeu Marta: irmã do morto, já cheira mal. Senhor, pois morreu há 4 dias. Disse Jesus: eu não te disse que se acreditasses verias a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, dou-te graças por me teres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falei assim por causa da multidão que nos cerca, para acreditarem que tu me enviaste. Dito isto, bradou em voz forte: Lázaro, sai para fora. O morto saiu, de mãos e pés enfaixados com ligaduras, e o rosto envolvido num sudário. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Então muitos judeus que tinham ido visitar Maria, ao verem o que Jesus fizera, acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Cristãos, mais uma vez, e amigos,
comunidade por excelência, sempre presente na consideração à Igreja, sobretudo a Deus, primo, em todo lugar, em todo momento. Escutamos toda a palavra. Estendo-me ao Evangelho que por si, com grande leitura. Por isso, vou tentar remediar, se consigo remediar algumas palavras, para que minimize o nosso tempo. Mas coisas são preciso ser ditas. Coisas essas que do coração devem brotar. E então, como perceberam, tudo isto que se alonga, como acabámos de escutar no próprio Evangelho, intencionalmente, porque já fizemos a contrição dos nossos pecados, porque já realmente pedimos perdão dos nossos pecados, foi omitido por interesse deste dia de hoje. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Porque essa remissão em si já tinha sido penitencial. E nós aproveitámos, de facto, passar um pouco para podermos estar aqui nesta reunião na unidade eucarística de Cristo, Pai Salvador. Vamos então iniciar o princípio do nosso profeta Ezequiel. Ezequiel, um profeta atento, preocupado. Estamos a falar, de facto, do tempo da Babilónia, em que andava tudo, um tempo conturbado, um mundo conturbado. Eu questiono, aquele tempo conturbado e este tempo? É pior. Como é que estamos nós? Pronto, reflexões que precisamos de pensar nestas coisas, porque quando a semente em si é joio, fica joio. E é preciso o trigo ser bem trabalhado, como estas pessoas trabalham nos seus terrenos, nos quintais, gente formada, gente de vida, mas vai até aos quintais plantar aquelas necessidades primeiras para a nossa, quantas vezes, cozinha. Uns na quinta, outros nos terrenos e por aí adiante, e lá vão fazendo este trabalho. E para tal, para que possa florescer o fruto, a semente, precisa de se tirar o joio. É mais uma peregrinação de trabalho. E precisamos perceber que esta peregrinação que nós queremos fazer com pessoas, neste pensamento, é a mesma peregrinação quando estamos no labor. Por isso, São Bento foi bem claro com os seus monges. Ora et labora. Reza e trabalha. Não mandou só rezar. Reza e trabalha. Ezequiel diz-nos aqui, na sua leitura, que eu não posso deixar em branco algo muito importante. Vou abrir as sepulturas. Vou abrir as sepulturas para vos dar vida. E esta vida em Cristo, uma vida em abundância. Abrir as sepulturas. Fiquem com a frase, porque vamos chegar daqui a pouco ao Santo Evangelho. A frase é muito significante em si. Abri as sepulturas. Depois vimos o que aconteceu com Lázaro. Reparai, ouvimos depois o salmo lindíssimo, nesta escuta, nesta alerta, sempre o salmista atento à preocupação da humanidade, mas sempre na conversão da mesma humanidade para louvar a Deus. E louvando, chegam-se às palavras dos verbos. Crê e acredita, porque assim realmente a tua salvação está presente. Salvação esta que se tem o remédio aos cristãos pela água do batismo, como nós devemos saber, o princípio da iniciação cristã. Passámos um pouco e ouvimos o que São Paulo nos diz. Fala-nos já da ressurreição, da experiência que cada um de nós deve ter para que possa ser realmente agarrado, renovado. Mas para isso passará sempre pela palavra que eu acabei há pouco de dizer, da peregrinação da conversão. E a conversão, como tenho dito ao longo deste tempo, falámos 40 dias de Jesus no deserto, falámos depois da Samaritana, da água viva, e a água viva era aquele que foi pedir água, ele que era a água viva do poço, e depois tivemos
a situação do cego também. E hoje temos este grande plasmar de Lázaro perante nós, para mais um exemplo de facto da caminhada da vida pública de Jesus. Mas reparai, tudo isto que nos deve alegrar passa por esta palavra que eu estou hoje a querer usar convosco: peregrinar na conversão. E esta conversão tem que ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Claro que o teu testemunho de cristão me ajuda à minha conversão. Mas a falta do teu testemunho pode também desaproximar-me da minha própria conversão. Por isso, os juízes existentes no nosso caminho, sois vós como testemunhas na atitude como cristãos. Se renovardes de dentro para fora e desajudando aqueles que necessitam de caminhar sobre estas pedras não vivas, mas duras, para aliviar o processo da sua penalização que já reside, mas que precisa ser realmente resgatada pelo amor do Filho do Homem, para que chegue até ao Pai. Ouvimos o nosso irmão, nesta sempre leitura que ele nos apresenta, e fez todo o rodeio, toda a apresentação, desde o princípio até ao Santo Evangelho. Escutamos bem o que foi dito. O que eu estou a querer conversar convosco, já os irmãos nas leituras e o nosso irmão na sua declamação está aqui, explanado, muito bem referenciado. Mas vamos então pensar o que realmente há pouco o Evangelho nos diz. Vou encurtecer, como já vos prometi. Reparai, Jesus tinha sido, digamos, criticado, insultado naquela terra e foi um pouco mais para a frente pregar. Em Betânia já tinha sido, porque tinha comido com os amigos, Maria, Marta, Lázaro, de quem Jesus realmente fazia parte daquela família, numa grande amizade fraterna. Era uma comunidade. Aqui nós temos que reparar em algo. Não se fala do pai de Marta, de Lázaro, de Maria, nem da mãe de Marta, Lázaro e Maria. Os pais não estão. Se quer nos dizer que já existia uma comunidade que se estava a fazer, como diz o latim, per se ou per si, cristã, que estava a querer já fazer a entrada de como nós podemos reunirmos-nos em família para orar, rezar, para também partilhar a nossa amizade, para também sabermos comunicar de uma forma caritativa junto, provavelmente, daqueles que residiam por perto e que tinham necessidades. Se calhar, aqueles que já levavam, como nós falámos, dos nossos trabalhadores do antigamente, a marmita para o almoço. Pegavam e se calhar já iam levar estas marmitas a quem precisavam. Era uma comunidade, se pudermos pensar assim, que maravilha, uma comunidade de família. Então, tudo isto e esta preocupação chegou na notícia quando Jesus estava a pregar, completamente ausente do que se tinha passado a uns quilómetros, 3 quilómetros de distância, quando lá tinha estado, estava, pregava, como sempre na pregação do ensinamento desta grande catequese, que ainda há pouco ouvi aqui na nossa igreja falar-se. Então ensina a catequese, como é que vamos com a catequese, como é que estamos com crianças com a catequese. Todos os catequistas têm que realmente revestir-se da figura de Jesus para poder, através desta mesma grande figura dentro do seu coração, poder ensinar as crianças, aqueles que amanhã podem professar a fé cristã. Tudo isto, estes exemplos, são sempre realmente de uma importância muito grande no coração de cada um de nós, mas sobretudo na elevação do coração de Deus, porque estamos a falar quase do caminho da semana entre a morte e a ressurreição. Importa sempre, porque existe a morte, há a ressurreição. Neste domingo, no próximo domingo, temos o domingo de Ramos e depois temos realmente o sábado da Aleluia,
a ressurreição, que vamos novamente estar, glória a Deus, nas alturas. Ora bem, então, só para vos falar que Jesus veio. Quando lhe disseram, ele não veio a correr. O que é que cada um de nós, quando recebe um telefonema, quando alguém nos bate à porta, corremos por todo lado? Não, às vezes, só para saber. Quantas vezes por curiosidade? Ouvimos um barulho na nossa rua, abrimos as nossas janelas para estar a assistir. Ali no camarote. Chegámos, ouvimos alguém na discussão de um carro para outro a insultarem-se. Porque isso também é comum. Então o que é que nós fazemos? Também no nosso carro, paramos para ver. Se lamentavelmente vimos um acidente ou coisas comparadas que entristecem o nosso coração, paramos, não é para salvar. Se calhar nem para rezar. É pela curiosidade. Lá estamos nós. Aparecemos rapidamente. Jesus continuou a fazer o que estava a fazer. Por isso, São Curadás disse muito bem numa altura que estava em oração. E um dos professores perguntou, um textozinho pequenino, perguntou que se o mundo acabasse daí a 10 minutos, o que cada um queria fazer. Entretanto, cada um disse, à sua maneira, quero ir para a minha quinta, quero ir ver as minhas ameixas, e por aí adiante. Outro, quero dar a volta ao mundo. Outro, e assim sucessivamente. Iam dizendo coisas materializadas. Tudo para o material. Para a satisfação do material. Tudo que vocês possam querer agora pensar. Mas libertem o pensamento que eu estou a indicar, porque estamos no período quaresmal. Mas reparai, então chega, e por engraçado que seja, São Curadás, quando chega a ele, aquele rapazito, estava assim sempre meio escondido, porque achavam que ele não aprendia muito bem lá na escola, no seminário, etc. Mas ele deu um grande padre e um grande santo e o maior confessor até hoje da humanidade. Sabes o que ele disse? Quando lhe perguntaram, o que é que tu vais fazer, que querias fazer se o mundo acaba daqui a 10 minutos? Para vos lembrar o que Jesus está a fazer. Se calhar ele pensou isto. Vou fazer exatamente o que costumo fazer. Daqui a 10 minutos é o intervalo, é para onde eu vou. Repararam? Havia o intervalo, fim de aula. E ele esperava que se 10 minutos, acabasse o mundo ou não acabasse, ele ia pôr o intervalo. Todos queriam humanizar a situação, materializar os termos. Mas São Curadás ia, daí a 10 minutos, fazer o que costumava fazer. Então, se Jesus estava na sua catequese, nas suas pregações, reunindo e mostrando todo o período que já se estava a aproximar desta quaresma que estamos a viver, para o momento alto do sofrimento, que era a morte também da sua vida histórica, para depois desta mesma morte e deste caminho passar realmente à salvação, para nos provar na ressurreição que estamos todos juntos com Ele. Reparai. E então, a sepultura que Ezequiel fala, vou abrir as sepulturas. Jesus, ouviram este assunto que ele no final nos diz. Onde ele está? Duvidaram dele. Mas, meias dúvidas. Porque Jesus chorou porque era também humano, mas divino em si, pela amizade. Como eu choro por um amigo, como tu choras por um amigo, como choramos pela família, porque choramos por aqueles que nos tocam o coração. Aqueles que nos tocam o coração, não te esqueçais de escutar o que eu disse há pouco. Aquela família que ao fim e ao cabo já era uma comunidade cristã, chorou porque ele convivia com ela, porque tinha esperança naquela comunidade. Chorou porque realmente estes momentos de luto mexem com todos nós, sobretudo quando amamos as pessoas. E amar o nosso irmão ama-se do coração. Então, Ezequiel abre as sepulturas. Jesus ressuscita Lázaro. Disse aos que estavam com ele, ele dorme. Jesus ordenou, depois de elevar os olhos ao Pai, ordenou para que ele saísse daquele local. Como viram, ligado, que era assim o tempo, e ele aparece. Reparai. Ele estava morto. Isto é a grande prova de nos poder garantir que a libertação do pecado está precisamente na renovação da nova vida.
Lázaro morreu para a vida. Realmente teve uma nova experiência, a experiência de se renovar. E então, concedida a vida, efetivamente, porque a morte física iria acontecer outra vez, mas a libertação do amor, a grandiosidade divina já estava ali, porque a salvação estava ao lado dele. Ele, Jesus, o Filho de Deus, porque ressuscitava por si, por intermédio do Pai, a ressuscitar Lázaro. Tirou da sepultura. Sabeis o que Israel fez? Queria abrir todas as sepulturas para salvar o povo da Babilónia daquela crise que viveram 60 anos. Mas reparai, esta grande crise significa a crise do pecado. O que Ezequiel queria dizer era abrir a sepultura, tirar para a nova vida, libertar do pecado, resgatar o homem novo, que se vem mostrar na figura do Filho do Homem, de Jesus, Cristo, o nosso Salvador. E todos estes milagres que foram acontecendo, e este milagre de Lázaro, como Jesus disse, Pai, preciso por causa da multidão. Porque nós ainda hoje vivemos com este estigma. Temos que ver para crer. São Tomé fez o mesmo e ficou surpreendido pelas dúvidas. E a história também a conhecemos. Mas reparai, ver para crer. Aquele povo, quando viu realmente o homem morto há 4 dias, regressa à vida. Mas Jesus, a intenção essencialmente de Jesus era a renovação da vida interior, a renovação da salvação, a renovação da sua espiritualidade para todos, em família, assim como aquela família que eu acabei de dizer, dos 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, era a família da comunidade cristã. E é essa família que nós todos, unidos e convertidos em Deus, Pai, permitirmos-nos a nós podermos estar no banquete espiritual para a vida e vida em abundância. Por isso, a samaritana, aquela mulher sem nome também, do poço, cuja água do poço era água e o poço é Jesus. A água era salvífica, era salvadora. E esta água que nos remete realmente para a salvação, nós podemos reparar hoje que na figura de Lázaro, o que é que nos acontece? Não é porque vivemos hoje na freguesia de São José de São Lázaro. A freguesia o que é que faz de Lázaro? O que nos acontece é esta grande graça. Pouco importa, e fica na sua cabeça, o que aconteceu a Lázaro. Naturalmente, um grande monge, um grande eremita, um grande pregador. Isto é o mais importante. E estes sinais de que fica do Evangelho hoje para nós deve tocar-te, a ti, cada vez mais, à tua família, aos teus amigos, e renovar o teu coração ao coração da evangelização, ao coração da boa nova, a esta forma salvífica de Deus que, na figura de seu amado Filho, nos vem provar que a ressurreição é termos vida e vida em plenitude. Agora, ela depende de ti, de ti, de ti. Tens de escolher. Falo sempre do sacrário e termino nisto. Encontrem um bom sacerdote, se assim o acharem, e confessem os vossos pecados. Porque os vossos pecados, de meia culpa, a nossa só pessoa, a libertação é dada pelo sacramento da ordem, a unção deste mesmo sacramento para poder, em nome do Senhor Jesus, perdoar os pecados. Por isso, como diz o quase a nossa catequese, uma vez por ano devemos purificar o nosso coração. Fica esta vontade, porque domingo é o domingo de Ramos e precisamos estar de coração aberto. Já sabeis, à terça-feira, à meio da tarde, temos confissões aqui na igreja. Irmãos, unidos no amor e na caridade, nesta prestação, vamos todos ser Lázaro. E por isso mesmo, vamos professar a nossa fé.
Assim seja. Cremos em Deus. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas divisíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de verdadeiro. Já não criado constância ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, no plural de homens e para nossa salvação. Deus de Deus, encarnou por Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, que se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, mas também não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida. Seja o Pai e o Filho, mas como o Pai e o Filho é adorado e glorificado. E foi ele que falou por profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, por Jesus Cristo, vencedor da morte, oremos a Deus, que é a vida do mundo e ressuscita os mortos pela força do Espírito, dizendo com fé: ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos fiéis e pelos pastores da Santa Igreja, para que professem a fé em Jesus Cristo, que o ressuscitou e lhes deu a vida, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos cristãos que vivem à maneira de pagãos, para que o Senhor os arranque dos seus túmulos e os liberte dos enganos do demónio, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos eleitos que se preparam para o batismo, para que, uma vez ressuscitado de entre os mortos, sejam sempre conduzidos pelo Espírito, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos doentes, os deprimidos e os moribundos, para que o mistério da cruz os fortaleça, os alivie, os reanime e lhes dê esperança, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Por todos aqueles que entre nós estão de luto, para que Jesus Cristo, ressurreição e vida dos fiéis, lhes encha o coração de paz, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Dizemos para os nossos irmãos que hoje rezamos a Santa Missa, também pelas intenções que cada um possa ter por si, por este mesmo pensamento devemos tê-los, que eles são o garante realmente da misericórdia de Deus para serem o caminho até Nossa Senhora e Nossa Senhora, o seu Filho amado, ao ressuscitado, para que as graças possam ser ao jeito de Lázaro a cada um de nós. Temos que viver, não é viver a vida disto, carne e osso, caminhar, é vida espiritual, é essa que se roga, e é essa que os nossos anjos, os nossos que já partiram para a casa do Pai, fazem por nós no céu. É para que possamos ter uma vida e vida em abundância, para sermos purificados no seu devido tempo. Lembrar também da tristeza
os acontecimentos do mundo, essencialmente da guerra, desta grande guerra que acontece e que parece que estava a ter fim, ainda está no começo, lamentavelmente. E isto, os pastorinhos de Fátima já quase o adivinhavam e foram sempre dizendo, está a querer fazer, se não uma repetição, mas o facto, uma profecia daquilo que falta a mim e a ti e a todos nós, que é a oração. A oração não é estar numa pedincha, e passo o termo da expressão, a Deus, mas é realmente uma oração, é saber desnudar-te, entregar-te e estar na partilha com os irmãos. Ser bom na palavra, no carinho, no afeto, na prontidão do sofrimento do outro. Mostrar que realmente nós nos amamos uns aos outros. Este amar uns aos outros não passa realmente pela inveja, curiosidade, maledicência e outras coisas comparadas que nós conhecemos e, sobretudo, fazermos mal uns aos outros, arranjando sempre o conto, como nós conhecemos aqui em Portugal, o conto do vigário para nos iludir. Este conto do vigário, sabeis, é sempre o encardido que anda a percorrer e anda mais rápido, muito mais rápido, do que cada um de nós, quando está a silenciar-se no mundo, falar para Deus. O encardido anda mais rápido, não se esqueçais. Estamos na hora também de nos convertermos. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Senhor nosso Deus, que venceste a morte e o abismo ao suscitar o vosso Filho, libertai-nos dos pecados que nos prendem, pois vós sois o Deus da vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar-se um bocadinho. Vamos dar a segunda parte da nossa liturgia. Se muito pesa, irmãos, a vossa cruz, vinde conosco receber Jesus. Se muito pesa, irmãos, a vossa cruz, vinde conosco receber Jesus. A divina Eucaristia, com reportante maná, faz-te beber a alegria do céu te dará. Se muito pesa, irmãos, a vossa cruz, vinde conosco receber Jesus. Levai-me, Senhor, da minha iniquidade e perdoai-me todo o meu pecado. Tu pesa, irmãos, a vossa cruz, vinde conosco receber Jesus. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, de Deus deste sacrifício para a glória do seu nome, para nosso bem e para a sua santa Igreja. Oremos. Ouvi-nos, Deus Todo-Poderoso, e pela virtude deste sacrifício purificai os vossos servos, a quem destes as primícias da fé cristã, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever, é a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Como verdadeiro homem, ele chorou pelo seu amigo Lázaro, como Deus Eterno ressuscitou do túmulo, compadecido da humanidade, fez-nos passar da morte à vida, mediante os sacramentos pascais. Por ele, a multidão dos anjos adora a vossa majestade, exulta eternamente na vossa presença. Permiti que nos associemos às suas vozes, dizendo com alegria:
Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons e derramai sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Senhor. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Bispo de Roma, o nosso Arcebispo José Fernando, todos os bispos e todo o povo de Deus. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença, tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, nosso padroeiro, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Senhor, ousamos dizer como Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o Rei, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos deu. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós, tem piedade de nós, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós, tem piedade de nós, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a tua paz, dai-nos a tua paz, dai-nos a tua paz. Momento alto da nossa Eucaristia. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O Senhor é nosso digno de entreis a minha morada, mas é uma palavra e eu serei salvo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Louvai a minha alma no Senhor, louvai o Senhor toda a minha vida. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. não ponhas a confiança nos poderosos, no homem que se pode salvar. Salvai o espírito e levantai ao pó da terra. Ó E mar, assim enquanto ficamos nele feitos todos os seus planos. E Eu vim para que tenham vida e a tenham
purificai-me, corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, purificai-me. Água lavada de Cristo, paixão. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó meu rosto de Deus, ouvido-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não Não permitais que eu me separe de vós. o inimigo maligno defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me para vós, Para para que Logo vos todos os santos, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Digno Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Digno Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Digno Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão, vós que não creio, não adoro, não espero e não vos amo. Oremos. Deus Todo-Poderoso, concedei-nos a graça de sermos sempre contados entre os membros de Cristo, nós que comungamos o seu corpo e sangue, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos queridos, em Cristo, Salvador, muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado a vós que assistis. Um santo e bom domingo. Uma boa preparação, de facto, para, neste tempo de Quaresma, que cada um de nós se refugie dentro do seu coração, se reconcilie e depois brote, saia em esperança, em vontade, em querer, em luta pelo mundo fora, evangelizando é o irmão, a irmã, o pai, a mãe, os amigos, a família e todo o universo. Isto é o domingo que eu vos desejo. Praticai, se puderdes, um momento de caridade neste Dies Domini, neste Dia do Senhor. E eu, em nome do Senhor Jesus, neste grande agradecimento por estes momentos altos, vos abençoo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. O Senhor salva-me, o Senhor salva-me, o Senhor salva-me, porque me tem amor. O Senhor salva-me, porque me tem amor, por aquilo que o Senhor fez por ti. Reconheço que Ele vale para Ele. O Senhor salva-me, o Senhor salva-me, o Senhor salva-me, porque me tem amor. O Senhor salva-me, porque me tem amor. Ora, vamos rezar uma Ave Maria à Nossa Senhora por uma pessoa amiga que está cancerosa, mas muito difícil de localizar ainda ao sítio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, à vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis das nossas súplicas em nossas
Amém.